Meus irmãos, abram a palavra do nosso Deus, no texto de Efésios capítulo 2. Vou tentar fazer uma exposição desse texto, do versículo 11 ao 22. Nós vamos tentar mergulhar um pouco na história, na contextualização de todo esse texto, e vamos fazer um paralelo um pouco do capítulo 1, no início do capítulo 2, para a gente poder avançar. Quem estava na Igreja Batista de Bonete há alguns domingos atrás, eu preguei exatamente sobre o capítulo 2, de 1 a 10. E hoje nós vamos falar sobre a obra reconciliadora de Cristo. Não sei se os irmãos perceberam, mas tudo que nós cantamos, que nós lemos, os textos que nós lemos, está apontando exatamente para isso. A reconciliação de Deus em nós por meio de Jesus Cristo. Então, o nosso trabalho hoje vai ser de estrangeiros, pessoas que não eram da aliança, a concidadãos na família de Deus. Somos nós, gentios, que fomos enxertados, fomos acolhidos pelo nosso Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela graça e pela fé. Então vamos ler o texto. Eu estou com a Bíblia aqui, mas a minha versão aqui é NVI, e eu fiz todo o meu estudo baseado na versão árabe, que é a revista atualizada. Mas o texto fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados à incircuncisão por aqueles que se titulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne as leis dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para a santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, compreendê-la e, acima de tudo, vivê-la para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, todos nós sabemos. Ela é um tratado espiritual sobre a grandeza e da redenção de Cristo, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. Ou seja, a aplicação do sacrifício de Cristo serve para a pessoa e também para o povo. Quando a gente olha para Efésios capítulo do versículo 1 ao 14, vou ler somente alguns textos. Observem bem. Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui os versículos. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 4. Em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, um pouco desse texto aqui, de Efésios capítulo 1, vai trazer para nós e vai apresentar um plano eterno de Deus para a redenção e reconciliação de todas as coisas em Cristo. E essas coisas incluem eu e você. Então, nesse plano, Deus nos incluiu
incluiu a sua igreja. Eu e você fazemos parte desse plano perfeito de Deus, que na eternidade Ele arquitetou. Isso muito antes de Adão pecar. Antes de Adão pecar, Deus já tinha planejado o nosso resgate, porque Ele é poderoso. Então, quando a gente avança um pouco mais no capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo 1, a gente vai lembrar que Ele nos deu o selo. Então, até o dia do resgate, nós temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que foi derramado no Pentecostes. Então, quando a gente chega no capítulo 2, ele continua com a expressão, como Paulo explicando como Deus nos deu a vida, Ele nos reconciliou consigo mesmo e também uns aos outros, derrubando uma barreira que separava não só Ele ou nós dele, mas também nós com outro povo, que seriam o povo de Deus e os gentios. O povo da promessa e aqueles que não lembram. Então, quando a gente lê os versículos, capítulo 1, versículo 1, 4 e 5, desculpa, capítulo 2, 1, 4 e 5, a gente vai perceber, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Então a gente percebe que nesses versículos de Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 22, Paulo, ele aborda a reconciliação entre judeus e gentios, destacando também uma ação que somente por meio de Cristo, esse povo se tornou um só. O povo de Deus e os gentios se tornaram um pela ação de Jesus Cristo na cruz, quando ele derrubou essa barreira. Então esse texto, ele mostra para nós, ele é crucial para aprendermos a nossa nova identidade em Cristo e o papel nosso como igreja, como uma nova comunidade de Deus. Então vamos tentar aprofundar um pouco mais para vermos como a obra de Cristo derruba as divisões e nos une com cidadãos, membros da família de Deus. Então Paulo escreve esse texto mais ou menos entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Né? Ele escreve para a cidade de Éfeso e era um local de importância comercial e religiosa. Né? Existia uma estrutura de um templo da deusa Ártemis e ela focava basicamente no culto pagão. E o que acontecia? Dentro desse contexto todo, onde a religião era muito forte, a culto dessa deusa, Paulo escreve a essa igreja que tinha uma certa mistura desse povo. Existia uma mistura cultural naquele lugar. Então Paulo, ele tinha um profundo relacionamento com a igreja de Éfeso, onde ele ministrou por 3 anos. Né? A gente consegue visualizar isso quando a gente lê Atos capítulo 19, versículo 20, vai estar registrado. No entanto, muitos cristãos, né, em Éfeso eram gentios convertidos. E uma das grandes tensões da época era em relação aos gentios e os judeus convertidos ao cristianismo. Então os judeus tinham uma tradição exclusivamente religiosa, sendo o povo da aliança de Deus, enquanto os gentios eram vistos como alheios às promessas. Eles não faziam parte do processo. Então essa divisão acontecia tanto de forma cultural quanto religiosa. E Paulo então precisava lidar com essas implicações. Então, o que Paulo faz? Ele começa a trabalhar as implicações do Evangelho a essa comunidade que era diversificada e complexa. 2 povos, né? O mesmo povo, só que culturalmente ligados, contudo, um estava fazendo parte da aliança e outro não. Mas eram convertidos. E eles então brigavam, né? Porque culturalmente eles influenciavam um ao outro. Então, em Efésios capítulo 1, já estabelece a soberania de Deus no plano de redenção, esse plano perfeito, onde elegeu e predestinou o seu povo para ser santo e irrepreensível. Foi o texto que nós lemos do capítulo 1, 4 e 5. E em Efésios 2, 11 a 22, vemos como isso se aplica de maneira prática à igreja. Vou tentar desenvolver em 3 pontos para a gente poder aprofundar um pouco esse nosso estudo. Então, primeiro ponto, a lembrança da antiga condição sem Cristo, que
que foi exatamente o texto que a gente leu. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele começa como chamado à memória à igreja de Éfeso. Olha, vocês lembram da antiga condição? Vocês não eram povo. Vocês não faziam parte da aliança. Então, Paulo ele traz essa lembrança para esse povo. Vocês eram gentios na carne, separados da comunidade de Israel. Vocês eram alheios à aliança de Deus. Então, essa separação não era apenas física, mas também ela era espiritual. Estavam sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. E o termo incircuncisão, ele traz para nós aqui um simbolismo de exclusão. A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 9, 17, 9 a 14. A gente vai encontrar isso. Marcando os judeus como o povo da promessa, historicamente. Então, todos que faziam parte da aliança eram circuncidados no oitavo dia. Quem não era circuncidado não fazia parte da aliança. Então, o apóstolo Paulo faz esse trocadilho. Vocês eram incircuncisos, vocês eram separados. E ele fala isso com propriedade, porque Paulo era da linhagem. Vocês não fazem parte, mas agora em Cristo vocês fazem. Então, os gentios, por não possuírem essa condição, eles estavam excluídos do processo. Então, o apóstolo Paulo ele passa então a destacar a gravidade dessa condição. Eles estavam sem Cristo, ou seja, sem o Messias que traz salvação. Estavam separados de Israel, povo escolhido de Deus, e alheios às promessas de Deus, às promessas de Deus. Essa condição é um lembrete da graça de Deus, pois foi Ele quem os buscou e os trouxe para perto por meio de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Gentios que não faziam parte da aliança, agora fazem parte da aliança por meio de Cristo. E Paulo, então, esmiuça a mente deles para que eles trouxessem essa memória. Eles eram separados, eles eram indignos, não faziam parte. Agora, a gente entra no segundo ponto, que é a obra reconciliadora de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18. E o texto diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a transformação ela só consegue acontecer por meio de Cristo Jesus. Povo que não faz parte da aliança, gentios, incircuncisos, conforme Paulo está tratando aqui, não tem como se aproximar se não for por meio de Cristo Jesus, que vai tornar esse povo, conforme o texto aqui, que dois eram separados, e tornou um apenas em Cristo Jesus. Então, foi o sacrifício de Cristo na cruz que fez com que era impossível pela obra da lei fazermos nos nossos dias. Aquele tempo e no nosso tempo, igual. Não tinha possibilidade nenhuma de estarmos próximos ou sermos reconciliados com Deus se não fosse por meio de Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho de salvação é pregado nos nossos dias, porque há sim um povo que ainda não conhece a Jesus. Então, o sacrifício de Cristo que fez com que essa impossibilidade tornasse possível. Ele aproximou os gentios que estavam longe e reconciliou com Deus esses que não faziam parte da aliança. Cristo, Ele é a nossa paz, tanto entre judeus e gentios, quanto entre nós e Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz assim, justificado, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, é por meio da fé nós fomos justificados por Cristo e fomos então arraigados nessa videira. Tudo é mérito dele. Então, essa parede de separação que existia entre eu e Deus, entre você e o Senhor, entre eu e você, ou nós como gentios e o povo de Israel, o povo da promessa, existia uma inimizade. Contudo, em Cristo, ele derrubou essa parede. Ele reconciliou e tornou um em Cristo. Então, essa parede de separação ela pode ter duas formas da gente conseguir observar. A primeira é que ela pode referir-se ao muro do Templo de Jerusalém que impedia os gentios de entrarem nos recintos mais sagrados daquele lugar. Eles não faziam parte. Lembra de João capítulo 4, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana? Ela não fazia parte. Mas Jesus agiu com graça. Ele reconciliou também. Então poderia ser esse muro que separava os gentios dos recintos mais sagrados que não tinha acesso. Eles eram alheios, separados, impossíveis de entrar. Mas existia uma segunda parte que simbolizava a separação espiritual e a inimizade entre os dois grupos. E eu fico com essa segunda. Existia de fato uma inimizade entre esses povos. Logo, Cristo, através da sua carne, aboliu a lei das ordenanças cerimoniais, que separavam os gentios e os judeus, criando um novo homem, com base no texto que nós lemos, uma nova humanidade unificada. Cristo nos fez um. E foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo que nós obtivemos a reconciliação com Deus. Por ela, Cristo destruiu a inimizade entre os judeus e gentios, fazendo a paz e reconciliando ambos em um só com Deus, a igreja do Senhor. A obra reconciliadora de Cristo, com base nesse texto, nós vemos de 13 a 18, é exatamente isso que o apóstolo Paulo havia afirmado em Efésios capítulo 1, versículo 10. Ele falava exatamente do plano de Deus, era fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus fez convergir, por meio de Cristo Jesus, um único povo. Um único povo. Então, a unidade entre gentios e judeus na igreja é uma manifestação desse plano de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, para a gente avançar, já chegando quase nos finalmente. Vou falar aqui. A nossa nova identidade. A nossa nova identidade com Deus. Nossa nova identidade na família de Deus. Versículo 19 e 22 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Tem um corte aqui no meu texto. Deixa eu pegar aqui na versão, versículo 22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Então, neste momento, o apóstolo Paulo ele conclui uma poderosa declaração para mim e para você nesse texto sobre a nova identidade dos crentes. Aqueles que antes eram estrangeiros e peregrinos, agora são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esta é uma imagem rica de inclusão e traz para mim e para você
uma noção de pertencimento. Concidadãos, família, membro da família de Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi tão perfeito para nos unir, quebrando todas as barreiras, para nos tornar um nele. Há uma rica informação de inclusão, de pertencimento para mim e para você. Nós não somos mais bastardos. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe o que significa, meu irmão? Que toda barreira que existia entre nós e o Senhor, nosso Deus, entre nós e nossos irmãos e todos os povos, tribo, língua, nação, e todos aqueles que chegaram à família de Deus, sua igreja, foi completamente derrubado pelo grande sacrifício de Jesus na cruz. E por isso que agora nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Glória ao nosso Deus, Deus bondoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por seus méritos e sacrifício nos reconciliou com Ele. Olha que grande maravilha de Deus. Povo separado, longe, que fazia parte, alheio, de repente, por Cristo Jesus, eles são chamados a fazer parte de um grupo de povo. E lá em 1 Pedro 2,9, os irmãos lembram desse texto? 1 Pedro 2,9. Pode ler, meu bem? 1 Pedro 2,9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção! Somos parte do povo de Deus. Então, os gentios que estavam alienados, longe, dispersos, sem esperança alguma, agora fazem parte da nova comunidade de Deus, a sua igreja. A igreja é descrita como um edifício, mas isso é uma metáfora comum na carta de Paulo. Ele fala muito sobre isso. E edifício é construído sobre um fundamento. E a palavra de Deus fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com Cristo sendo a pedra fundamental, o sustentáculo de todas as coisas. Esse edifício não cai porque ele é firmado em Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular é a base sobre a qual toda a construção é ajustada, é alinhada, e ele sustenta. Cristo é o centro da igreja. E cada crente, eu e você, somos uma pedra viva. Em 1 Pedro 2,5, ele vai dizer que está edificada para ser uma habitação de Deus no Espírito. Nós somos edifícios do Senhor. Nós somos edificados e fundamentados em Cristo, morada dele. Nós somos dele. E esse novo templo não é feito por pedras físicas, como o templo de Jerusalém era. Nós somos um corpo de carne, transformado, reconciliado com Deus. Somos família dele. Onde pessoas de todas as nações, raças, de todas as culturas, são unidas em um só corpo, para a glória de Deus. Lembra quando, naquele dia, Deus vai chamar todas as tribos, língua e nação, um único povo, uma única igreja. Quero concluir dizendo o plano redentor de Deus, revelado nesse texto de Efésios, capítulo 2, versículo de 11 a 22, mostra que Cristo, por meio de sua obra reconciliadora na cruz, removeu as barreiras entre os homens e uniu como um novo povo a sua igreja. Esse texto nos chama a refletir sobre a nossa antiga condição sem Cristo e também a graça extraordinária de Deus que nos alcançou. Somos agora concidadãos dos santos, parte da família de Deus, que está sendo edificada para a sua glória. A unidade em Cristo
É o propósito de Deus desde o princípio, conforme visto em Efésios capítulo 8. Deus planejou na eternidade e em Cristo Ele fez convergir todas as coisas. O que vemos então nesse texto de Efésios capítulo 2 é exatamente o cumprimento desse propósito na igreja, o povo edificado de Deus. Algumas aplicações para mim e para você. Lembre-se, assim como Paulo escreve aos gentios, lembre-se de onde Deus te tirou. Quem você é? O que você fazia? Aonde você estava? E onde você estava? Assim como os gentios estavam separados de Deus, nós também estávamos, se a gente vê em Efésios, que todo mundo estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então nós também estávamos perdidos. Reflita sobre a grandeza da graça de Deus que alcançou o seu coração. Viva a reconciliação de Deus todos os dias do seu viver. Cristo derrubou as barreiras da inimizade. Então, se houver divisões, conflitos, na minha vida e na sua vida, na comunidade, precisamos buscar a reconciliação na cruz de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Somos família, nós somos um só. É por isso que quando tem um machucado, todo o corpo vai sentir. O dedinho machucado, todo o corpo sente. Assim deve ser a família de Deus. Preocupação mútua uns com os outros. Você está reconciliado com Cristo? Seja parte ativa da construção do templo de Deus. Como membro da família de Deus, nós somos chamados a edificar uns aos outros, em amor e em verdade. Viver uns aos outros. E assim nós vamos fortalecendo mutuamente uns aos outros. Nós somos parte desse processo. Seja uma pedra viva que contribui para a edificação mútua e para a glória de Deus. Comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazendo para a glória de Deus. Então viva como uma pedra viva. Isso tem que marcar o nosso coração. E eu quero finalizar orando com você. Você que quer agradecer a Deus, ou já ser reconciliado com Cristo. Você já experimentou o novo nascimento. Você já fez a conexão de onde você estava e onde você está agora. O que você perdeu e agora o que você tem no meio de Cristo Jesus. Então você que já quer crescer, ou ser reconciliado, já tem convicção disso. Já vive a vida abundante que Deus preparou para você viver. Permaneça, quero orar com você no sentido de agradecimento. Mas você que ainda não teve essa experiência com Jesus, né? Se porventura você ainda está fazendo a conexão de onde eu estava, o que eu fazia. Fez algum sentido esse tempo que eu estou vivendo perto, junto da família de Jesus, da família de Deus? Está gerando mudanças significativas no meu coração? Se você é esse tipo de pessoas que precisa ser reconciliado com Deus, também quero orar com você. Não foi à toa que Jesus morreu. Ele tinha um plano perfeito. Ele sabia aonde atingir o propósito. E todos aqueles que são chegados por meio de Cristo Jesus recebem o Senhor da promessa. Então que essa noite seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite onde nós firmamos, nós autenticamos novamente no nosso sentido, na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que Cristo fez por nós. É como se você dissesse para o Senhor: Senhor, eu me lembro o que eu fazia, eu me lembro onde eu estava, e hoje eu sei muito bem aonde estou.
E eu quero viver mais ainda perto de Ti, porque eu quero ser uma pedra viva. Eu quero edificar a igreja do Senhor. Eu quero fazer parte desse processo. Eu quero entregar a minha vida e todos os meus dias para eu viver e para agradar o Teu coração, para fazer a Tua missão. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e é eficaz. E rogamos a Deus, ao Teu Santo Espírito, que o Senhor aplique nos nossos corações a Tua palavra. E hoje, Senhor, nesse texto, compartilhando aqui com os irmãos, nós podemos rememorar um pouco a condição de pessoas que estavam completamente alheios, fora do Teu propósito. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que o Senhor nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida juntamente por Cristo. E nós chamamos porque esse plano perfeito do Senhor fez sentido no nosso coração e nos nossos dias. E nós queremos glorificar o Teu nome, porque o Teu grande sacrifício, ó Deus, fez com que houvesse a quebra dessa barreira que nos separava de Ti, Senhor. E hoje nós somos reconciliados. Nós fomos atraídos com o amor eterno do Senhor. E hoje nós fazemos parte da Tua igreja. Que o Senhor continue a nos ajudar. Que o Senhor continue a transformar o nosso coração. Para que nós possamos, ó Pai, a cada dia sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para sermos, ó Deus, usados pelo Senhor para o louvor da Tua glória, edificando, Senhor Deus, uns aos outros, nos preocupando uns aos outros, cuidando, Senhor Deus, mutuamente, não só dos nossos, mas daqueles que irão se achegar. Que o Senhor abra a porta, Senhor, desse lugar, para que no nome de Jesus, aqueles que ainda andam longe, ó Deus, separados de Ti, por meio dessa igreja, possam ser impactados e que possam ser atraídos por Cristo Jesus e possam se curvar diante do Teu senhorio e poder reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Salva, Senhor, em nome de Jesus, esse bairro. Salva as pessoas, ó Deus, que estão por perto desse lugar. A Tua igreja está aqui, Deus. E queremos pedir ao Pai que o Senhor use com poder, com pedras vivas, Deus amado, edificados em Cristo, Deus amado, Deus amado, com que a Tua missão, o Teu propósito de transformar o coração do homem, de reconciliar o Teu povo, Deus amado, em nome de Jesus, possa ser visto, Deus amado, pelos meus irmãos. E aonde nós estivermos, nós possamos, ó Deus, ser canal de bênção, de transformação e de reconciliação. E que Jesus Cristo, ó Pai, o Salvador das nossas almas, possa também fazer sentido nos corações que ainda não Te conhecem por meio de nós. Que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração, Deus amado. Esse é o nosso pedido. Com fé, em nome de Jesus.